Filho, não esquece de levar o casaco, hein? Tá bom, mãe. Te amo. Apivida é medicina e odontologia inteligente para todo o Brasil, com inovação, tecnologia e acolhimento para entregar a saúde que você merece. Apivida, saúde pra valer. E você, leitor, leitora do Portal da Holanda, eu sou Humberto Amorim e hoje é segunda-feira e eu sou um camarada vidrado nas segundas-feiras. Eu quero, antes de começar a mergulhar nessa entrevista, e vocês vão entender por que eu estou usando o verbo mergulhar já, é dizer para vocês que chove que não é brincadeira aqui em Manaus. É um toró, como os amazonenses dizemos, tá um toró na cidade e o Igor Simões, que é o nosso ilustre convidado de hoje, entrevistado, ele estava todo molhado e eu também peguei chuva, então a gente teve que esperar um pouco a chuva passar para poder entrar aqui. Foi uma confusão, mas tudo resolvido, tudo está bem quando acaba bem e nós vamos agora iniciar uma conversa com o fisioterapeuta Igor Simões, que vem contar uma história para vocês que não tem como encantar e tocar no coração, não tem como não acontecer isso. Vai tocar no coração de vocês e vai encantar vocês a história que o Igor trouxe pra gente. Olha, você já ouviu falar em bototerapia? Bototerapia. É lógico, tem a ver, uma terapia que envolve os botos cor-de-rosas da Amazônia. E ele vem aqui contar uma história que envolve meninos e meninas especialíssimos que estão se beneficiando da bototerapia. Prestem bem atenção nessa conversa, porque ele vai dar um exemplo de humanidade para todos nós e um exemplo que precisa, para continuar acontecendo, do apoio, que precisa do envolvimento da sociedade para que ele não seja descontinuado. Vamos lá? Igor, primeiro seja muito bem-vindo à Hora do H, que bom te receber logo numa segunda-feira, começar a semana falando desse trabalho maravilhoso que você está realizando. Eu gostaria, Igor, que você começasse do começo mesmo. Como é que você despertou para a bototerapia? Tá bom. Tem a história lá perto da área do Ariaú, não é isso? É lá que começou tudo isso? História. 2005? Exato. Boa tarde a todos, primeiro, Obrigado aí pelos ouvintes aí. A história começa lá atrás, antes disso até, porque assim, eu percebo que vários seres humanos têm essa conexão com o golfinho, é muito antigo essa conexão, não é agora da nossa geração. Olha só. Desde os gregos, lembra? Oráculo de Delfos. Delfos é o delfinoterapia, é o nome da boterapia em outros países. Porque em inglês é dolphin, né? Dolphin Assisted Therapy. Olha só. E delfinoterapia é em espanhol, em outras... Então, existem muitos países que já fazem isso. Só que eles fazem isso com os animais em cativeiro. Então, voltando na história lá atrás, a conexão do ser humano com o golfinho, ela é antiga, porque o golfinho ele parece um ser humano na água. Ele é mamífero como a gente, ele é como se fosse um espelho nosso na água. Por quê? Ele é mamífero, ele tem gestação de 9 a 10 meses, ele mama leite, a mãe pare sozinha. Imagina uma mãe, elas parem normalmente nas praias, sabe? Ou nos lugares mais isolados, Lá perto de Iranduba, Acajatuba, Lago do Pato, tem um morador lá, senhor Davi e dona Márcia, onde a gente desenvolveu a Praia Amigos do Boto, que está relacionado muito mais com educação ambiental, com não fazer turismo sem ter um ordenamento, Já existe um ordenamento aqui no estado e existe um parecer técnico federal do IBAMA, um parecer técnico de 2009, que já dá muita forma de como abordar o animal. Como interagir com os botos dentro d'água. Exato, e não ser aquela coisa desenfreada da pessoa só fazer um selfie com o boto e sem entender o que acontece. E tem muita gente fazendo isso, Pois é, e a gente tem que, próximo da Cacau Pereira, a ponte do Rio Negro, tem flutuantes lá que, segundo o ordenamento, teria que ser no mínimo 30 quilômetros de distância. Um do outro. Ou pelo menos 10 quilômetros, não da cidade.
da orla de cidade, Manaus. olha aí. Porque a gente quer proteger a água, que a gente quer estimular que o boto esteja lá, e até o próprio turista. Então o ideal é que seja em áreas mais reservadas, mais distantes. Isso custa Isso um pouco. não há obediência a esse distanciamento. Não está tendo essa comunicação entre os flutuantes, os órgãos estaduais, tá tendo que melhorar, né? A gente tem que melhorar, por quê? Até as empresas de turismo... A coisa está assim meio à vontade, então até as empresas de turismo, elas têm que saber assim, eu quero que faça um pacote onde tenha um flutuante que não seja tão lotado, né? Que seja um flutuante que tenha intervalo. Porque já tem lotação, você acha? Com certeza tem lotação, Humberto. Eu mesmo já fui dia de fazer bototerapia, que eu vi lancha chegando, cheio com 40 pessoas. Eu acho interessante. Eu entro com uma criança e eu dentro da água e o cuidador. E você leva quantas crianças por viagem? Eu levo 5 crianças. 5 crianças? Uma ou 2 vezes no mês. Igual mês passado, foi um milagre que a gente conseguiu dar muita aula de yoga, que eu dou aula no Parque do Mindu. As pessoas fazem uma contribuição consciente, que não é um valor. A gente pega esse dinheiro, transforma em frete. Pega, às vezes, frete do barco para levar as crianças. Exatamente, porque o abrigo... Porque você não cobra para levar essas não crianças. Levamos, mas temos todos os custos, sim, que né? devem ser cobertos. A criança não paga, mas a gente precisa dessa redoma, dessa estrutura para poder realmente levar crianças gratuitamente. Claro. O abrigo, ele entra com a van, entra com a alimentação, leva o cuidador, abrigo Moacir Alves, que atualmente a gente está levando. Você está levando as crianças do abrigo Moacir Alves para fazer atualmente? Atualmente, exatamente. Agora, no todo, Igor, desde que você começou esse projeto de bototerapia, quantas crianças você já beneficiou e quantas famílias você já envolveu? Porque você não faz a viagem sem o envolvimento das famílias, não é? Não tem como, né? Tem sempre lembrar o responsável, né? E a mãe é importante no tratamento até para ela entender. Ela, antes de levar lá, de pedir para me levar, ela assistir vídeo com outras crianças, que todas essas matérias já saíram da bototerapia, Bototerapia já saiu no Faustão em 2009, já saiu no Globo News, já saiu em diversos. Então tem muita matéria no YouTube que a pessoa pode ver. Ampla cobertura, né? Eu falo para a mãe acostumar a criança, antes de eu levar, ela vê a imagem, um biofeedback que a criança está vendo, um autista está vendo, olha, outras crianças entram na água, olha, o boto é legal. Isso são um dos kramas, né, que a gente fala no yoga, um dos degraus para mim conseguir levar uma criança. E que ela não vá para lá com medo. Sim, com menos medo. Exatamente. Menos medo. Mais preparada, mais ambientada. Isso é um biofeedback. Agora, Igor, importante a gente frisar aqui. Nós estamos falando de crianças especiais, né? Crianças excepcionais. Sim. Quais são as crianças que você já levou? Que tipo de criança você já levou? Sim, então, voltando um pouquinho lá atrás da pergunta, olha só, em 2005, aí eu comecei, só tinha em Novairão. Aí em 2005 eu comecei a nadar lá. Lá eu percebi que eu poderia transformar, não deixar só no turismo e também utilizar como interação terapêutica. O modo como você interage, o como você aborda, o que você traz de conhecimento para a pessoa antes e para a criança antes para fazer, já modifica muito. Você fazer isso, uma inclusão com segurança, eu precisava conhecer muito do comportamento deles para poder ter coragem para levar o filho de alguém, principalmente de uma criança especial. Sim. Então, em 2006, eu comecei a levar a PAI, já levei Emoan, a gente levou muita criança do Emoan, que foi os quê? Crianças com leucemia, anemia falciforme, hemofilia, são crianças que deprimem às vezes, perde a escola, perde o apetite. Então quando você leva no boto, dá esse aporte, esse desperto. E só dela saber que ela, para ir no boto, ela tem que ir para a escola, ela já vai para a escola, aí a mãe ela já alimenta melhor. Então a bototerapia, não é que o boto faça uma coisa mágica, é porque a gente precisa de coisas, são recompensas, né? A criança precisa, ela sabe que ela vai lá para uma recompensa, chega lá, ela tem o efeito da hidroterapia, ela tem o efeito da própria força da Amazônia, em termos dela sair de 4 paredes e estar em contato com árvores, com água, com os animais daqui. Por que uma criança deficiente daqui não pode interagir com o boto?
Me explica por Elas que. chegam a tocar Imagina a nos pessoa. animais? Sim, é Elas isso. tocam? Sim, como a gente é poucas pessoas, a gente não quer que todos os turistas toquem nem queiram pegar no animal. Mas no caso de uma criança especial, que tem uma condição muito diferente da nossa, que está no abrigo, por que ela não pode ter o direito ao toque se o boto procura o toque nela? O Ele boto procura? Sim, ele vem. Ele chega, né? Ele é igual um labrador. Quem tem labrador em casa, ou quem tem um pet, um cachorro, ou quem tem um cavalo que já é mais manso de família, ou quem tem... A gente sabe que o mamífero, ele quer interagir com outros mamíferos. Isso é natural da nossa natureza. Bacana. Isso é comum entre nós, o afeto. Então o boto, ele quer afeto e também dá afeto. E a criança, se você faz isso com segurança, sem alimentação, porque a alimentação vai agitar ele. Não é que ele vai ficar diferente, vai agitar. A alimentação realmente agita o animal. Agita né? o animal. Ele fica E tirar pra ele da pegar o água. peixe, tudo e isso. tirar ele da água também. Não, deixe que ele saia quando ele quiser. Deixa ele respirar quando ele quiser, deixa ele tirar a cabeça da água quando ele quiser. Porque ele olha, ele tem que sair da água, né? Exatamente. Aí ele como o espiráculo, que é o nome que a gente chama, Sim. o nariz dele está atrás, ele pode manter o foco dele no sonar, no cardume de peixe e respirar ao mesmo tempo. Então foi uma aquisição evolutiva, é como se o nariz dele viesse lá para trás das costas. Entendi. Porque senão ele teria que tirar a cabeça, ele perde o cardume de peixe. Claro. O rio é negro. Claro. Ele enxerga Mas para o ele pode ecolocalizador. até vir para a superfície, continuar respirando, Mas sem tirar o olho do cardume. focando. Porque ele funciona pro ecolocalizador. Sim. Ele tem um melão. Esse melão emite uma onda de sons ultrassônicos. A gente não escuta ultrassom, mas ele existe. Ele como outras cores eles sentem existem esses aqui sons, que a gente não né? vê. A gente também não enxerga todas as cores. A abelha enxerga ultravioleta. Nós humanos não. Nem por isso o ultravioleta deixa de existir. Claro. Né? Entende? Então o boto emite ultrassom, bate nos corpos sólidos e volta para ele como uma imagem acústica. Tem uma gordura dentro do aparelho vestibular do ouvido dele que vai transmitir isso para o cérebro, que vai fazer uma leitura de como é o cardume, se vale a pena ele ir lá pescar, se está muito longe. Ele consegue mapear um cardume a 80 metros no escuro. De distância. No rio que é negro. Você imagina, o sonar dele é muito forte. Sim. Isso, se o ser humano deixa ele calmo em relação ao próprio ser humano, como eu estava te mostrando, se o ser humano já tem uma predisposição para amar ele, você perguntou como é que isso começou tudo. Começou na minha infância com amor aos golfinhos, com gostar deles, olhar para eles e me sentir em casa. Me sentir um deles. Pô, esses caras são legal demais. Esses caras não suicida, não se mata, não faz nada, não rouba. Sabe, o ser humano está nessa confusão. Se nós dois sairmos aqui a pé, andando por aí, a violência urbana, você sabe que... Sim, é então eu falo assim, os animais, eles são uma cura para a sociedade. Entende? Eles vão mostrar um jeito de ser diferente, Quando você um jeito fala mais em calmo. cura, Igor, você fala em cura. Que resultados você pode narrar para a gente de uma melhoria percebida de uma criança, por exemplo, com uma parada cerebral, né? Criança que Sim, criança que tem muito aquelas contraturas de braço. Exato. Então, por exemplo, ela tem uma espasticidade crônica, uma tensão crônica aqui. Ela aí, no chega dia a assim, dia, ela chega lá assim. Aí no dia a dia, ela não tem como esticar o braço, é uma coisa simples pra gente. Por isso que eu tô falando, as mães, uma mãe de deficiente entende o que eu tô falando. Às vezes uma pessoa que não teve contato nunca com deficiente não sabe que a mãe às vezes quer só que a criança respire um pouco melhor, que brilhe mais os olhos. Ela não vai lá querendo que eu faça a criança levantar, andar, Claro. porque isso não existe na parceria. sim. Então, às vezes, quando você coloca uma bolinha na mão dela, você tem que abrir a mão dela, colocar uma bolinha, às vezes ela vai ter uma vontade de entregar essa bolinha que vai fazer romper a essa espasticidade, entende? Você vai manipulando ao mesmo tempo, mas você tem uma vontade da criança de interagir com o animal. Então ele quebra o raciocínio. No consultório, às vezes você não vai captar a atenção dessa criança especial, desse tanto. O autista, por exemplo, aí ele tem atenção difusa, fica olhando para um monte de coisa e não olha às vezes no olho do pai. Né? Os pais chegam para mim e falam, eu gostaria que ele olhasse mais nos meus olhos. Por isso eu quero ir na bototerapia. Me pede só por isso. E isso ocorre por lá? Ele olha com o boto? Sim, na hora que ele assusta com o boto, ou por medo, ou por encantamento, ele foca.
No boto. No boto. Aí daqui a pouco aí ele foca no pai. Igor, aí o pai relaxamento vem para esse movimento? Por quê? Porque tem uma motivação. Pode ser que venha. Não quer dizer que eu vou levar toda criança lá que vai acontecer isso. Claro. Mas é uma motivação. Então a bototerapia é uma motivação. E ainda podemos ter, se a gente conseguir fazer mais pesquisa, ter mais apoio, saber os efeitos no sangue do ultrassom, saber ou fazer eletroencefalograma. Isso faz com Dolphin Assist Therapy, com golfinhos. Outros países pegam e mede as ondas do cérebro, a função cerebral, antes de nadar com golfinho e depois de nadar com golfinho. Você tem muito mais neurotransmissor, muito mais conexão entre os dendritos dos neurônios. Os neurônios, eles têm cabinhos para comunicar um com os outros. A criança começa a ter mais comunicações. Isso dá mais psicomotricidade, mais equilíbrio, mais entendimento do agora. Porque neurotransmissor é tudo. A falta de um neurotransmissor é o Parkinson, é a demência. Igor, me fala uma coisa. Você falou que tem levado mais de 300 famílias, não é isso? Cara, a gente levou aproximadamente, porque na época do Ariaú, a gente teve um apoio muito grande do hotel. Eu tinha direito a 2 barcos. Por mês. Então eu levava 2 barcos por mês, eu levava 10 famílias. Mas até hoje esse é o número, mais de 300 famílias. Ah, já deu até mais. Agora com esse ano já chegou umas 360. E todas essas crianças excepcionais que você envolveu na terapia. Agora, me diz uma coisa, e crianças ligadas a instituições, não é isso? Sim, sempre ligado a uma instituição. Não, muitas vezes as mães que não estão ligadas me Sim, pedem. Mas é possível hoje, por exemplo, aí onde eu quero chegar. Tá. Uma mãe que esteja nos assistindo agora, uma família, e que o filhinho está em casa, vive com a família. Qual é o comportamento para você, né? O que é preciso fazer? Sim. Levar essas crianças, por exemplo, que não estão em abrigos. Sim. E tudo mais. Sim. Você faz isso também? O comportamento para isso seria a gente ter mais apoio, para mim abranger mais crianças. Porque assim, já o abrigo só tem 56 crianças. A gente já chegou a 15, porque cada criança eu quero levar 5 vezes. Sim. Porque para ter uma continuidade. 5 crianças, não é isso? E essas 5 repete 5 viagens. Olha porque só. eu preciso de 5 sessões de bototerapia. Não, uma metodologia. A gente isso eu desenvolvi porque o primeiro dia ela pode estar com medo, o segundo ela interage mais, o terceiro ela aprofunda nisso. Aí depois ela tem um boto em casa, ela já conecta com esse momento, ela já tem na memória esse momento. Então assim, eu tenho que levar pelo menos a criança 5 vezes, a mesma criança, a mesma mãe. Para quê? Para aprofundar, para realmente ter Você tem feito isso? Sim, a gente tem feito isso, do abrigo. Só que aí para isso eu preciso de quantos barcos? Imagina, para mim receber mais crianças, as mães que quiserem levar, a gente tem eu vou receber, pode passar meu contato, meu telefone, o Instagram, eu vou receber tal, mas eu não tenho se eu tiver mais apoio, eu queria ter um barco por semana. Qual é o teu Instagram? Igor Simões Andrade 77. Igor Simões Andrade 77 é o teu Instagram. Ou @bototerapia. @bototerapia. E o teu telefone? E todo mundo me acha 99363 4484. 9363 4484. 4484. Mas qualquer pessoa que jogar no Google lá, Igor Simões Andrade, bototerapia, vai achar. Tá tudo lá, né? Tá tudo lá, porque já foi muitas vezes. É um trabalho que assim a gente leva na raça, mas porque a gente é estimulado pela força das mães, das crianças, da natureza. Entendi. Qual é a área que você está levando as crianças do abrigo? Eu estou levando atualmente, eu levo muito na Praia Amigos do Boto, que é depois um pouco do Hotel Ariaú. Então o deslocamento é de 50 quilômetros. Não é Boto aqui perto da Praia do Rio Negro, não é no turismo, é longe. Só que lá agora, na Baixa do Rio, não tem praia. Você sabe, o cauchi vem, a lama vem. Então você não tem jeito de descer com criança deficiente. Não. Porque já está muito difícil para embarcar elas na Marina do Davi. A Marina do Davi é aquela que fica... O embarque é feito lá. É lá. Marina. Então você imagina, a van do abrigo vem... eu vou disponibilizar esse vídeo para vocês disponibilizarem, para o pessoal ver, porque tem esse vídeo do jornal hoje. A van vem, a gente tem que descer com as crianças e embarcar no barco. Na Marina do Davi a água está baixa. Para embarcar ali já é muito difícil. Então a acessibilidade é uma coisa que a gente tem que levar para a conversa aqui no Manaus. Tem que melhorar a acessibilidade tanto de deficientes em qualquer calçada, em qualquer coisa. Entendi. Você perguntou assim, está tendo abuso do turismo? Sim, está tendo abuso no turismo. Está tendo não fiscalização
de flutuantes Quer dizer, que estão a muito fiscalização próximos a Manaus. Não é ausente, né? Não é ausente, ela às vezes tenta conversar, mas o que aconteceu com o IBAMA? A fiscalização ela é difícil. A gente quer ajudar a fiscalização. O que a gente quer? A gente sempre fez. Tem no YouTube, Bototerapia, contribuição para o turismo. Tem um vídeo desse que eu fiz em 2008, 2009, em 2 línguas, inglês e português, falando essas normas do ordenamento do turismo. Então tá lá disponível. O turista chegar e assistir um vídeo, ele precisar receber informação, ter banner grande. A gente já teve isso no Museu Escola do Boto, depois no Areaú. Só que o Areaú acabou, o Museu Escola do Boto eu não consigo manter sozinho. A gente precisa de apoio de prefeitura, de estado, de empresário. Olha a Zona Franca aqui. E não existe agora isso. Por enquanto é só fake. É assim, fala, vou te apoiar, mas... E aí, nada. Concretamente, eu não consigo nem atender nem o abrigo, nem as crianças de Manaus. Aí fica todo mundo me pedindo e eu não consigo levar. O que eu levo parece você pouco. está assim, não é, Igor? Precisando de apoio. Pressionado. E precisando de apoio. Quanto mais continuar sai. com o projeto. Exatamente. Todos os projetos de Manaus nós estão estamos precisando. mostrando agora todos os seus endereços eletrônicos, está sendo mostrado agora. Legal. Tá bom? Agora, qual é a área que você está levando? É Iranduba, você falou? Então, aí eu comecei... Estava lá nessa área Praia Amigos do Boto, que é Lago do Pato, Acajatuba. Depois a gente fez no Areaú. Agora, como a Praia Amigos do Boto, a gente voltou a fazer lá, só que agora secou muito, eu estou fazendo no Jacaréu-Bau. Chama Boca do Jacaréu-Bau. É um pouquinho antes de Açutuba. Depois da Cachoeira do Castanho. Aqui perto de Iranduba. É perto de Iranduba. Tudo é zona rural de Iranduba. Mas mais especificamente... Mas muito mais perto. É o Jacaréu-Bau. Aí o que as pessoas, eles vão de barco até lá ou vão... Só barco. Nós vamos de barco. Atravessam Atravessamos, saímos na Marina do Davi, passamos em frente ao Tupé, Cachoeira do Castanho, depois já chega ali no Jacaréu-Bau. É antes de Açutuba, da Praia do Japonês. Os cardumes estão lá. Os botos, eles estão... aquela região é perto do encontro, o Estreito do Rio Negro, aquela região muito funda. Ali tem muito micro-organismo, tem todos os tipos. Do encontro das águas. Não, é perto do Estreito do Rio Negro, em frente ao Tupé. Deixa eu tentar te explicar. Você lembra do Areaú? Sim, onde sim. que era? Então é na metade, subindo, isso, okay, já sei isso. Mas tem turismo clandestino para a região do Encontro das Águas, de flutuante do boto desordenado, inclusive agências de turismo levando nesses lugares. Tem turismo clandestino com flutuante até debaixo da ponte? Exatamente. Aí o pessoal não tem controle de quantas pessoas vão, se tem intervalo. Tem um ordenamento estadual, o IPAAN, o IBAMA, já tiveram muitas conversas, o INPA, isso já foi muito conversado, já tem todo esse ordenamento, ele só precisa ser praticado. Esse povo pode estar levando perigo aos botos, quer dizer, a saúde dos botos? Não, se você tiver uma super lotação de um flutuante, você está levando a saúde de todo Porque mundo. Eles ficam jogando peixe boto, olha, em 2009 ficou decidido que era 30 pessoas por dia. Chega lancha com 30 pessoas. Então vai dar muito mais que 30. Então o ordenamento já foi feito pelo Estado. O Estado já fez um bom trabalho. São mais de 4 páginas de ordenamento, que o flutuante tem que ser um lado do outro, que o ordenamento existe. O IPAAN já fez um ótimo trabalho. Existe e legalizado, né? E sim, só que agora o mais difícil é fazer essa educação transformar para chegar no tratador e no proprietário do flutuante. Sim. O proprietário do flutuante, porque segundo esse ordenamento, qualquer flutuante que faz turismo com boto tem que ter intervalo de 3 dias, no mínimo, só receber 30 pessoas, não alimentar o animal, é turismo de observação. Estão alimentando. Sim, mas você pode fazer o seguinte, você pode ter um peixe fresco, alimentar antes do turista chegar, eles vão estar ali perto. Mas não o turista alimentar. Mas não o turista alimentar, nem o cara quando o turista estiver na água, deixar eles aproximarem. Sim. Aí você vai causar um baixo impacto. Uma criança deficiente, qual o impacto que ela vai ter sobre um boto que tem 200 quilos de força? É um cavalo dentro da água. Sim. Ele puxa 2 pessoas facilmente. Ele nada durante 40 anos. Você imagina, ele nunca dorme. Ele tira pequenos cochilos, porque se ele dormir, ele afunda e morre. Entende? Então ele tem um mecanismo que ele economiza energia, joga o sangue. Baleia também faz isso, golfinho também faz isso, grandes meditadores também fazem isso. O cara consegue, tem aqueles mosteiros no Tibete que o cara morre em pé.
Morre em meditação com 99 anos, Olha 100 anos, só. porque o boto ele entra numa frequência delta, alfa, que são frequências que nosso cérebro só atinge se você for um cara muito concentrado, um músico muito concentrado, um pintor muito concentrado, uma pessoa muito saudável. Você pode atingir isso como ser humano, eles atingem organicamente. Então esse fato... Sempre que eu faço pessoas no yoga, a gente quer integrar a sabedoria da inteligência dos animais e muitas vezes é mais inteligente que a do ser humano. Eles sabem sobreviver com formas que a gente precisa de luz, ar-condicionado, a gente é frágil, a gente nasce sem dente, nasce sem veneno, não anda, demora 1 ano para andar. Esse cavalo anda no mesmo dia, cachorro anda no mesmo dia. Então a gente tem que mudar o modo como a ótica que a gente olha para os animais. Entende? E não afastar o ser humano deles, integrar o ser humano. O ser humano está tomando remédio antidepressivo, suicidando, está com pandemia, o animal está lá, tranquilo, a águia continua voando, boto está nadando, baleia está nadando agora, nesse momento, o sol está aí brilhando e a gente perdendo tempo. Então o ser humano ele tem muito a aprender. Que revelação maravilhosa. Igor, eu estou impressionado contigo. Fala, francamente, que maravilha. Meus aplausos. Eu realmente, e eu espero francamente que essa entrevista, eu não falei que ia tocar o coração de vocês, tocou o meu, e eu espero francamente, os telefones estão aí, o Paulo está exibindo o número do telefone, os contatos do Igor, então se você quer ajudar nesse projeto, se você quer ter o seu filho ou a sua filhinha que precisa participar da bototerapia, é só entrar em contato com o Igor e a solução virá. A solução virá para ele participar, para ela participar desse projeto que numa palavra que não faz toda a justiça, mas que é a melhor que eu encontro nesse momento. É um projeto maravilhoso, maravilhoso. Essa é a palavra. Igor, muito obrigado. Valeu. Obrigado aí, pessoal. E é prossiga, isso. E a gente vai, através dessa rede de coletividade, é que a gente vai conseguir abarcar mais pessoas e também integrar, preservar esse animal. Porque cada vez que as pessoas veem que ele é legal, que ele é dócil, que ele ajuda crianças, menos vai matar boto para fazer isca para piracatinga. Isso é muito importante. Então a gente tem mercúrio no sangue do boto por causa de... garimpo, a gente tem hidrelétrica separando população de boto, então a gente causa muito impacto e se separar deles, desintegrar deles é muito pior pra gente. Vou falar uma coisa pra você, o que você está fazendo com essas crianças é coisa que está alegrando muito a Deus e Deus não vai permitir que esse teu projeto pare, eu tenho certeza disso. Pois é, renasceu. Obrigado, irmão. É a Fênix. Minha gente, por hoje é só. Até amanhã. Filho, não esquece de levar o casaco, hein? Tá bom, mãe. Te amo. Apivida é medicina e odontologia inteligente para todo o Brasil, com inovação, tecnologia e acolhimento para entregar a saúde que você merece. Apivida, saúde pra valer.